homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Meus queridos amigos, companheiros de ideal, com esta poesia do Espírito Amaral Ornelas, trazida à terra pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, queremos prestar a nossa homenagem ao codificador da doutrina espírita, a quem devemos tanto. Na noite de hoje, nós iremos falar sobre Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade. Ele que recebeu o título que eu considero o mais nobre que um mortal possa buscar, de o Kardec brasileiro. Então, que Kardec, que Jesus, que os bons espíritos possam nos inspirar, nos proteger, nos amparar e nos conservar no caminho que nos leva à perfeição. Na madrugada de 29 de agosto de 1831, uma estrela da constelação do Cristo desce mais uma vez à terra para nos falar do seu amor, da beneficência, da caridade. Numa pequenina cidade, numa fazenda chamada Santa Bárbara, às margens do Riacho do Sangue, por trás do Rio das Pedras, na hoje conhecida Jaguaretama, cerca de 211 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, reencarna o espírito de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Filho de uma família muito nobre, mas por ter sido seu avô um dos grandes líderes do movimento de libertação conhecido como Confederação do Equador, a família é perseguida e Bezerra, pequenino, tem que sair das terras cearenses para se abrigarem na hoje cidade da Imperatriz, no estado do Rio Grande do Norte. Vive a sua infância e, por volta dos 14 anos de idade, pode então, já serenados os ânimos, retornar à Fortaleza, onde vai estudar no Liceu do Ceará, que era dirigido por seu irmão, também uma pessoa muito nobre. Desde a sua infância, revela uma inteligência privilegiada. Destaca-se como um dos melhores alunos em todas as épocas e nutre um grande sonho. Deseja servir à humanidade, deseja tornar-se médico e vai buscar então a Faculdade de Medicina, que naquela época só existia no Rio de Janeiro, era a capital do Império. Lembrem-se que Bezerra nasceu em 29 de agosto de 1831. Estamos quase, então, celebrando os 180 anos do seu nascimento e eu tive a grata felicidade, não por merecimento, deve ter sido por falta de melhores oportunidades, que fomos convidados aqui para estar em Jales, para poder falar um pouco deste apóstolo, deste verdadeiro missionário de Jesus nas terras brasileiras. Bezerra de Menezes, meus amigos, não é querido somente no Brasil. Divaldo Pereira Franco, quando tem a oportunidade de viajar,
seja falando na Europa, na Suíça, na Itália, em Portugal, falando na distante Ásia, na África do Sul, em toda parte, o nome de Bezerra de Menezes é aclamado e em toda parte legiões de seus seguidores fazem o trabalho do Cristo em nome da caridade. Então este ser de inteligência privilegiada resolve tornar-se médico, viaja com parcos recursos para a cidade do Rio de Janeiro, onde iria cursar a faculdade. Há muitas lutas, muitas dificuldades, o dinheiro não sobrava, ele era obrigado a ministrar aulas particulares de matemática e de filosofia. E um dia, quando já faltavam os recursos para pagamento do aluguel, dos recursos para a própria alimentação, ele está em sua rede, num pequenino cubículo que alugara, quando alguém bate à porta. É palestra com sonoplastia, não é? Para espantar o sono. E uma pessoa desconhecida, um belo rapaz, diz: Doutor Bezerra, pois não, sou eu mesmo. Eu gostaria que o senhor me ministrasse aulas de matemática. E doutor Bezerra acede, e ele acrescenta: e eu gostaria de pagar antecipadamente. Ele, a princípio, recusa, mas como jovem defende que se ele não recebesse, ele acabaria gastando aquele dinheiro com outras coisas, com outras futilidades, que era necessário então que ele recebesse. Ele acede. Era uma matéria que ele não ministrava, então vai até as bibliotecas públicas para buscar conhecimento. No dia seguinte, prepara-se, mas o jovem não aparece. Nem no dia depois do dia seguinte, e nem nunca mais. Até hoje ninguém sabe quem seja aquela pessoa que espíritos nobres certamente inspiraram para levar a providência divina àqueles que sempre colocaram sua vida nas mãos do Senhor. Bezerra de Menezes era de uma origem católica, mas quando começa a cursar a faculdade, seus colegas estudantes, fascinados com as ideias da Europa, do positivismo de Augusto Comte, do racionalismo, de tantas outras doutrinas negando a crença em Deus, mesmo assim, ele mantém a sua fé. Já não encontra as respostas de que buscava na sua religião tradicional, mas nutre uma fé sincera em Deus e na imortalidade da alma. Vai casar-se com Dona Maria Cândida Lacerda, uma mulher de muitos encantos. Vai ter com ela 2 filhos e ela vai estimulá-lo a buscar a carreira política, o que a princípio ele não queria. Mas como ele atendia muitos pobres, depois de graduar-se em medicina com 25 anos de idade, ele vai instalar-se num consultório no centro da cidade e como faltavam os clientes, os parcos recursos, mas em sua casa, ao contrário, cada vez mais necessitados, pessoas pobres, humildes, vinham ao seu encontro buscar a palavra amiga, a consulta sempre gratuita. E normalmente ele ajudava financeiramente as pessoas com os parcos recursos que obtinha. A palavra amiga, o consolo, as lágrimas partilhando as dores, o receituário homeopático também mais barato para que ajudasse melhor as famílias então mais carentes. E ele vai cada vez mais, sobretudo na comunidade de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, os seus assistidos lhe pedem para que ele se candidate. E ele, desejando agradar a sua esposa, se torna vereador. É reeleito mais um quadriênio e vai chegar ao cargo de deputado-geral em sua época. Teve a oportunidade também de ser presidente da Câmara Municipal. Tal a sua inteligência, a sua argúcia, a sua capacidade de unir, a sua capacidade de defender os verdadeiros anseios políticos e sociais do país. Bezerra dizia que não só a medicina, mas também a política deveria ser exercida
como um verdadeiro sacerdócio. E subiu à tribuna para defender causas muito nobres. Foi um dos grandes abolicionistas. Naquela época nós tínhamos ainda a escravidão no Brasil. E ele muitas vezes vai subir à tribuna no seu partido, o liberal, e vai chegar mesmo a publicar uma obra como a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem danos para a nação. Vai escrever muito. Vai então produzir uma série de obras. Mas a dor visita Bezerra de Menezes muito cedo. Apenas após 5 anos de casado, sua esposa desencarna de mal súbito, deixando com 2 filhos, um de apenas 3 e outro de 1 ano de idade. Naquela época, ele recebe de um amigo um exemplar da Bíblia, começa a vasculhar aquela obra magnífica, aquela coleção de muitos livros, se encanta mais uma vez com religião e encontra alguma paz para o seu coração aflito. Mas um de seus amigos, Joaquim Carlos Travassos, vai entregar a tradução que houvera feito do francês de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E ele, no trajeto de sua casa, do consultório até sua casa, no bonde puxado a burros, o que levava cerca de 1 hora, pensa consigo: olha, eu não vou ser condenado ao inferno somente por ler um livro. E começa a ler aquela obra, e qual a sua surpresa? Tudo o que lê lhe é extremamente familiar. Ele vai declarar posteriormente como se ele já fosse espírita antes de conhecer a obra de Allan Kardec. Certamente houvera sido preparado no mundo espiritual. Há quem defenda, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, numa reunião no mundo espiritual, antes do reencarne de Bezerra de Menezes, quando o espírito Ismael, que se acredita ser um dos protetores do nosso país, reúne espíritos de grande hierarquia, com a presença de Bezerra de Menezes, e ele diz a seguinte orientação: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que menor não será a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Bezerra de Menezes, com os olhos em lágrimas, aceita a missão. Então reencarna no Brasil, tendo esse conhecimento na medicina, na política, e conhecendo a doutrina dos Espíritos, vai se tornar ainda mais dedicado. Ele que já era naturalmente caridoso, já era apelidado de maneira jocosa como o médico dos pobres. Seus colegas de medicina assim o denominavam. E ele teria a oportunidade de dizer que este foi o título mais nobre, mais honroso que ele já houvera recebido. Uma vida de renúncia, de sacrifício, de dedicação a Jesus. Vai então, na política, notabilizar-se pela defesa da abolição da escravatura. Vai também ser um dos precursores da ecologia, promovendo projetos de lei de proteção às matas ciliares, como também
a primeira legislação acerca do trabalho doméstico, para que os escravos recém-libertos pudessem ser empregados de maneira digna e terem a proteção da legislação trabalhista, aliás, muito avançada, dizem os estudiosos de hoje. No livro Perfis Parlamentares, de número 33, que se encontra disponível na Câmara dos Deputados, em Brasília, nós temos a vida política e os muitos discursos que ele fez, afrontando muitas lideranças, denunciando a corrupção, denunciando, inclusive, a maneira equivocada e desonesta que alguns defendiam a abolição da escravidão. Nós libertamos esses escravos, sim, desde que eles vão combater na Guerra do Paraguai. Bezerra levanta-se na tribuna para denunciar isto e dizer que aquilo era um absurdo. Vai então promover a defesa dos pobres, dos mais desvalidos. Vai defender melhores salários para os professores. Vejam, pessoal, parece que não é só dessa época, não. Desde o Império já os professores trazem essa missão de renúncia, de trabalho e dedicação ao Jesus. Melhor salários para os professores, bem como para os enfermeiros, os profissionais de saúde. Ele que houvera desistido do cargo de cirurgião do Exército, porque fora, colocado como empecilho à sua candidatura na área política. Ele então prossegue atendendo a muitos enfermos e necessitados. Um político nobre, homem também de escola, mas como seus filhinhos estavam demandando muito trabalho, ele, desvelando-se como podia, recebeu o auxílio de sua cunhada, a irmã de sua esposa desencarnada, que vai ficar em sua casa cuidando das crianças enquanto ele está nas lides, nas lutas. Depois de algum tempo, já envolvido com os eflúvios do amor, ele vai dizer para ela que não é justo que uma senhora digna como você frequente a casa de um viúvo, e se você já é mãe espiritual dos meus filhos, eu desejo também que você seja minha esposa. Casa-se com ela e terão mais 7 filhos, totalizando 9. Um grande defensor da reencarnação, ajudando a reencarnação, e nos trazendo um exemplo. Jamais faltou-lhe o necessário, vivia com simplicidade e dava a seus filhos aquele maior tesouro, que não é o dinheiro, que não é a melhor educação nos colégios, mas sim o tesouro do exemplo, do amor e da dedicação. Bezerra de Menezes considerava todos os seus compatriotas, todos os indivíduos, como seus filhos, como seus irmãos, perante o nosso Pai Criador. Seus filhos jamais passaram por necessidades, mas também jamais tiveram esses luxos, esses supérfluos que muitas vezes nós damos, porque sentimos muitas vezes a nossa própria culpa, e já que não doamos, nos doamos aos nossos filhos, doamos dinheiro, bicicletas, motocicletas, carros, videogames, celulares, e às vezes dinheiro que será mal utilizado na compra de drogas, de alcoólicos e de outros problemas. Bezerra de Menezes, então, foi um exemplo também de pai, de político, de médico, de escritor e de grande divulgador das ideias espíritas. Meus amigos, vocês não sabem o que é ser espírita no século XIX. Naquela época, as casas espíritas eram apedrejadas. As pessoas saíam em procissão e diante dos templos arremessavam pedras. E ele, lembrando-se da frase do Cristo, que aquele que me testemunhar diante dos homens e me confessar, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está no céu. E na noite memorável de 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, para um público de cerca de 2.000 pessoas, médicos, políticos, intelectuais, que se reuniam costumeiramente em tertúlias, ele pede a palavra, sobe à tribuna e vai fazer um discurso caloroso defendendo a doutrina espírita. E declara-se publicamente espírita. A partir de então,
Portas que antes lhe eram abertas em várias sociedades, em vários grupos, passaram a ser fechadas. Pessoas que caminhavam nas ruas, nas calçadas, mudavam de lado diante da sua presença. Outros cuspiam das sacadas, dos mausoléus, e mesmo assim ele vai defender a sua doutrina, a sua fé. E vai ser um grande gigante. Porque no Código Penal brasileiro de 1890, a prática do espiritismo foi considerada crime. E uma grande revolta, várias casas espíritas foram fechadas por conta da revolta da Armada, nos anos de 1890 e seguintes. Uma grande dificuldade. Os primeiros núcleos também estavam divididos. E Bezerra de Menezes, que vai ser um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira, vai conseguir promover esta união e a unificação do movimento espírita. Não foi fácil. O movimento espírita estava dividido. Havia de um lado os místicos e de outro lado os chamados científicos. E Bezerra de Menezes vai, com muito trabalho, defendendo como vice-presidente da Federação Espírita Brasileira o estudo das obras de Allan Kardec. Ele próprio vai promover a tradução do livro Obras Póstumas, publicado após o desencarne de Allan Kardec, e vai defender o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos na Federação, explicando para as pessoas, com termos mais simples, mais fáceis, aquele tesouro que nos é ofertado do mundo maior. Então, através do estudo e sob a bandeira da caridade, ele consegue promover a união e a unificação dos espíritas. Sobe à tribuna, escreve por mais de 7 anos consecutivos em diversos periódicos, mas no mais conhecido do Brasil, o jornal O País, ele vai escrever uma coluna, Espiritismo, Estudos Filosóficos, que hoje é transformada em livros pela Federação Espírita Brasileira, onde ele vai escrever com o pseudônimo de Max, e vai inclusive dizer que aquela regra do Código Penal mais se assemelhava a um decreto da antiga Inquisição, e vai defender a liberdade de expressão, a liberdade de culto. E vai dizer também que ninguém pode calar a caridade. Os centros espíritas, que haviam fechado as portas, retomam. Muitos outros autores, Canuto de Abreu e tantos outros, vão defender, e a lei é modificada, e eles vão então poder continuar suas atividades. Bezerra de Menezes, mesmo assim, vai ter um momento em que ele vai ficar completamente sozinho. Os frequentadores, os trabalhadores, abandonam a federação e ele prossegue, jamais desanimado. O seu exemplo é conhecido, meus amigos, em toda parte. Eu tive a felicidade de saber que a minha mãe, católica fervorosa, é devota de Bezerra de Menezes. E que, inclusive, o meu filho, aliás, o meu irmão do meio, Davi, numa noite em que estava muito febril de uma doença ignota, ela vai recorrer a Bezerra de Menezes pela saúde do seu filhinho. Muitos casos são relatados. O seu desprendimento, o seu desapego são notórios. Houve um dia em que ele estava na Federação Espírita Brasileira e após alguma daquelas palestras memoráveis, que ele falava não somente com o intelecto, mas sobretudo com o coração, ele vê aproximar-se um senhor, por volta de 45 anos, maltrapilho, abatido, e antes que ele lhe pergunte, Bezerra, que tinha olhos no coração, vai perguntar em que pode ser útil. As pessoas todas já haviam saído da palestra e o homem vai dizer que, doutor Bezerra, eu estou desempregado. Deixei mulher e filhinhos sem comida, também febris, e vim pedir uma ajuda. Ele coloca as mãos nos bolsos, mas as últimas cédulas, as últimas moedas já haviam sido doadas a outrem, e ele não tinha nada para doar. Naquele instante,
Ele, que era muito apegado a Maria de Nazaré, pergunta: meu amigo, você crê em Nossa Senhora, na Mãe de Jesus? Sim, doutor Bezerra, eu creio. Pois receba este abraço em nome de Maria. Abraça-o calorosamente, com todo o seu coração, já não tendo o que doar, doa de si mesmo. E pede para que aquele homem, quando chegar em casa, coloque uma garrafa de água, que abrace os seus filhos também, e que Maria de Nazaré providenciaria o socorro. Ele vai embora para casa aquele dia, se perguntando se realmente teria ajudado aquele necessitado, se aquela sua oração, se aquele seu abraço houvera sido útil. E quando ele está na federação, poucos dias depois, aquele mesmo homem retorna, agora bem vestido, banhado, e vem dizer: doutor Bezerra, eu vim agradecer o abraço milagroso que o Senhor me deu naquele dia. Depois que o Senhor me abraçou, eu já saí daqui me sentindo melhor. Cheguei em casa, coloquei um pouco de água, tomamos eu, minha mulher e meus filhinhos, e inexplicavelmente acordamos todos sem fome e sem febre. Tive uma intuição, bati e na primeira porta um senhor compadeceu-se do meu estado e me deu emprego, doutor Bezerra, e eu vim aqui lhe agradecer e retribuir. Eles se dão as mãos e fazem uma prece, aquela que é a advogada da humanidade, esse espírito de escol que conhecemos como Maria de Nazaré. Então vejam que na vida de Bezerra há muitos relatos, falando sobre a providência divina que jamais o desamparou, seja na época da faculdade. Um dia ele está em sua casa, a despensa completamente vazia, sua mulher chama a sua atenção, não havia qualquer recurso. Ele vai e diz para ela: tenha tranquilidade, Deus vai providenciar. E quando retorna à tarde, encontra sua esposa e ela diz: mas Bezerra também não precisava exagerar. Para que gastar tanto? São tantos alimentos que vão se estragar. Ele diz: mas o que aconteceu? Você não está sabendo? Não, não sei o que aconteceu. Pois assim que você saiu, chegou uma carroça repleta de alimentos e de víveres. Então ele faz a prece agradecendo ao Senhor que jamais o abandonaria. Relatos também engraçados, claro. Chico Xavier vai ter a oportunidade de nos contar que em uma noite, após as diversas psicografias, receituário mediúnico, em que prescrevia homeopatia, o Bezerra de Menezes, depois deste espírito luminoso ausentar-se do ambiente e ele prosseguir no trabalho psicográfico, tendo ali ao seu lado o espírito de Irmão Flores, Chico está com uma dor muito grande no seu olho, muito doente, e vai dizer: Irmão Flores, por favor, peça ao doutor Bezerra que venha me ajudar, porque eu não estou suportando a dor na minha vista. O mensageiro parte velozmente, e de repente, num clarão, surge a figura amorosa de Bezerra de Menezes. Mas Chico, por que você não nos falou que você estava com seus olhos muito enfermos? Eu teria lhe aplicado um passe, trazendo algum alívio. E Chico diz: doutor Bezerra, eu não mereço. Mas como assim, Chico, você não merece? Eu não mereço, doutor Bezerra, porque eu sou apenas uma besta tentando cumprir a minha missão. Ele sorriu e disse: mas Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Doutor Bezerra, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta, Chico Xavier, que não está dando conta do seu trabalho. Diz que Bezerra deu uma sonora gargalhada, aplicou os passes e Chico prosseguiu, trabalhando, amando e servindo. Muitos casos são relatados. No livro de Francisco Aquarone, há informação também do caso que ficou muito célebre, até virou filme, não é? Estação da Luz, aliás, está de parabéns por ter feito esse documentário. Era apenas um documentário que se tornou filme depois de tantos apelos, depois de ter sido apresentada, foi estendida a sua duração, não é? Para se transformar em filme, mas era um docudrama
com relatos de personalidades do movimento espírita e trechos da vida de Bezerra de Menezes. Mas mesmo assim foi um grande sucesso no cinema, ajudando a reabrir o movimento espírita, o espaço para o movimento espírita no cinema, e nós tivemos depois aí Chico Xavier, Nosso Lar, As Mães de Chico. Agora teremos o filme dos Espíritos, também da Mundo Maior Filmes, no dia 7 de outubro. Teremos aí muitas outras obras que estão chegando, e temos, graças a este filme, Bezerra de Menezes, até no cinema, foi pioneiro, abrindo os caminhos para a divulgação da doutrina. Então, no livro de Francisco Aquarone, tem um relato de que Angelina, uma de suas filhas, muito jovem, muito bebezinha ainda, está com a febre muito alta, e ele, mesmo medicando-a com todos os recursos, não encontra solução. Há quem diga que teria sido um dos outros filhos, Francisco. No filme vocês devem ter visto que era um menininho, não é? Mas há essa informação que nós precisamos talvez corrigir, eu não sei qual a mais correta. Bom, era um filho de Bezerra que estava muito doente. Ele fazendo tudo o que estava ao seu alcance, vê aquela noite, de repente alguém bate-lhe a porta. Era uma mãe aflita, dizendo: doutor Bezerra, o senhor tem que me ajudar, porque minha filha está morrendo, está com a febre muito alta e eu não tenho recursos. Ele olha para sua esposa, que pelo olhar lhe pede para ficar cuidando do seu filho. E ele, resoluto, diz: fique com o Francisco, porque Jesus cuidará do meu filho, porque em seu nome eu cuidarei do filho de nossos irmãos. E vai até a casa da senhora, sobe um morro muito alto, aplica a medicação, passes, deixa algum dinheiro e retorna altas horas da madrugada para sua casa, aflito, preocupado. Chega, está um silêncio muito grande, ele teme pela morte do seu filho, e quando chega ao quarto, vê a sua esposa e a criança dormindo completamente sem febre. É assim, meus amigos, que Deus opera. No livro Nosso Lar, Dona Laura Mandilízias, pela psicografia de Chico, vai nos trazer uma informação interessante, de que muitos podem pedir, todos nós podemos fazer pedidos, mas que poucos podem rogar. E ela explica que rogar é para aqueles que têm méritos, aqueles que têm muitas horas de trabalho em serviço do seu semelhante, e por isso conquistam o direito de ser atendidos pelos espíritos nobres. Então Bezerra de Menezes não pedia, ele rogava, e era sempre atendido. A menina Angelina, mesmo com os cuidados médicos, mesmo com todo o amparo de seu pai, na flor da idade, 18 anos, deixa a terra para reencontrar o verdadeiro mundo, a pátria espiritual, e se torna uma das suas orientadoras, das suas benfeitoras no mundo espiritual. Há quem diga que o mentor de Bezerra de Menezes era o próprio espírito Santo Agostinho, o bispo de Hipona. Vejam a grandeza desse missionário nas terras brasileiras. Quando eu tenho a oportunidade de viajar para o exterior, porque vocês sabem que os cearenses têm um plano de dominar o planeta, não é? Então, onde vocês forem, vocês vão encontrar cearenses. Eu tenho uma irmã na Califórnia e tenho uma irmã na Dinamarca. E como eu sou muito atrevido, muito enxerido, eu disse: eu quero ser um palestrante internacional. Né? E pedi, quando viajei para visitá-las, para ministrar algumas palestras. E os centros que acolheram, me foi perguntado certa vez: mas Nazareno, por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil e tão pouco na França, onde nasceu Allan Kardec? Eu disse: olha, eu não tenho uma resposta, mas o que eu imagino é que porque no Brasil reencarnaram em 1831 Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um homem íntegro, probo, honesto, dedicado, conhecido, médico dos pobres, defendendo o Espiritismo publicamente. Desencarna em 1900
Em 1910, outra estrela desce à Terra para nos falar do amor de Jesus, Francisco, o Cândido Xavier. Tivemos também Eurípides Barçanufo, Jerônimo Mendonça, Gés Gonçalves e tantos outros missionários na Pátria Verde e Amarela, para que aqui o Espiritismo crescesse, florescesse. Parece que há realmente uma programação da espiritualidade para que o Brasil seja o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E eu disse, olha, se Bezerra e se Chico tivessem nascido na França, eu não tenho a menor dúvida, a França seria o maior país espírita do mundo. Mas é com o exemplo, não é? É a maior divulgação. O Sol de Assis afirmava que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. E Chico foram 92 anos dedicados aos seus semelhantes. Bezerra de Menezes, também toda a sua vida. Então, se queremos divulgar o Espiritismo, façamos sim eventos, seminários, palestras, sobretudo em locais públicos, em locais que não sejam somente dentro dos centros espíritas, para que possamos levar a chuva para o solo seco, para onde é mais necessário, onde há tanto sofrimento, tantas pessoas buscando o suicídio, buscando as drogas, a prostituição, promovendo o aborto, vítimas da depressão, da síndrome do pânico, e nós, muitas vezes, enclausurados dentro dos templos, quando deveríamos levar a boa nova para toda parte. Assim Bezerra procedia, seguindo a orientação de Kardec, de manter em um periódico de grande circulação uma coluna falando de Espiritismo. Então vamos também divulgar através do exemplo, mostrando-nos como o Espiritismo nos fez melhores. E quando alguém vier perguntar, mas você é espírita? Eu digo, sou espírita, sim. Mas Nazareno, isso é coisa do demônio? Por que você não usa uma regra que Jesus ensinou para saber quando uma coisa é boa ou quando a coisa é má? Quando se trata de um verdadeiro ou um falso profeta, vocês conhecem com essa regra? Qual que é? Não vai salvar nenhuma alma, não? Pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Por acaso se colhem uvas dos espieiros ou figos das sarças? Então, se o fruto é bom, provém de uma árvore boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? A caridade, o amor, a paciência, a benevolência, a indulgência, a humildade, o trabalho no bem, a instrução, a educação. Ora, os frutos são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vá discutir com Jesus. Então vejam que o próprio Mestre já nos orientou como proceder diante dessas questões. E Bezerra de Menezes então prossegue na Federação Brasileira e vai nos trazer ainda hoje muitas informações sobre o processo de união dos espíritas. Porque nós, meus amigos, somos muito frágeis. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vai perguntar qual seria o conceito de um médium perfeito. Ao que as entidades venerandas dizem, perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E o bom médium é aquele que é menos enganado. Então nós, os médiuns, seremos enganados, nos equivocaremos. Pululam espíritos pseudo-sábios em mundos atrasados como o nosso, de expiação e provas. E a nossa proteção vai ser o estudo em grupo, que o próprio Bezerra de Menezes implanta na Federação e vai defender, como o codificador defende no projeto 1868 do livro Obras Póstumas, a importância de um estudo continuado, permanente, da doutrina espírita, para que mantêssemos a unidade. Porque a autoridade em espiritismo se chama Hipólito Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Então precisamos estudar. E através do estudo nós vamos esquecendo essas teorias mirabolantes, esdrúxulas, essas enxertias doutrinárias que vêm aqui e ali e que muitas vezes promovem a desunião. Não devemos ficar, claro, presos a convicções, a determinadas crenças,
Não vamos ficar fechados, não vamos deixar de ler outras obras, vamos ler sim. Vamos fazer como Paulo orienta na sua epístola aos Tessalonicenses: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. E quando temos a base kardeciana, quando temos o conhecimento das obras de Allan Kardec, nós estamos habilitados a estudar qualquer assunto à luz da doutrina espírita, com segurança, com respeito a essa doutrina a quem devemos tanto. Então, Chico Xavier teve a oportunidade de psicografar uma mensagem sobre unificação de Bezerra de Menezes, que está disponível no site do Conselho Espírita Internacional. Trechos da mensagem. O serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não é apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a que todos devemos visar, mas não apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender, e, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana à luz do Cristo de Deus. A doutrina espírita possui os seus aspectos essenciais em configuração tríplice, que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e de produção. Quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade. Quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados, e quem se consagre à religião, que lhe divinize as aspirações, mas que a base kardeciana permaneça em tudo e todos, para que não venhamos a perder o equilíbrio sob os alicerces em que se nos levanta a organização. Ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos. Então ele vem nos reafirmar o compromisso que nós assumimos com a doutrina espírita de preservar os postulados kardecianos, de estudarmos doutrina espírita para poder assim termos o roteiro seguro para a nossa evolução. Bezerra de Menezes também foi sempre um defensor do Evangelho. Ele dizia que o Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita e que a terceira revelação jamais se agigantaria se não estivesse alicerçada em bases cristãs. E veio nos trazer então a vivência do Evangelho. Há uma psicografia também dizendo que nós estamos repletos de oradores flamívolos, mas com pouca prática, com pouco devotamento, com pouca dedicação. Então, deveremos preservar, sobretudo, a caridade. Há uma passagem também em que uma senhora vai visitar Bezerra de Menezes, subindo as escadas do seu consultório, trazendo uma criança muito enferma, ela muito pobre.
Quando adentra no consultório simples, ela coloca a criança sobre a mesa e diz: doutor Bezerra, o senhor tem que salvar o meu filho, ele está morrendo. Era uma senhora muito pobre, muito simples. Doutor Bezerra examina a criança, percebe que ela traz problemas gastrointestinais, mas que estavam agravados, sobretudo, pela fome. A criança deveria estar há vários dias sem se alimentar. Ele prescreve o remédio e diz: tome, senhora, adquira os remédios, alimente o seu filho e ele se salvará. Naquela hora, ela começa a chorar e diz: doutor Bezerra, então meu filho vai morrer. Porque a esmola, a receita eu posso até esmolar, conseguindo os remédios, mas o nosso problema é a fome, doutor Bezerra. Ele ora a Maria Santíssima, porque já não encontrava nos seus bolsos nenhum recurso, e quando retorna, percebe uma luz esverdeada vindo de sua mão. Era o anel de formatura, que antigamente se utilizava, de esmeraldas. Ele, sem hesitar, feliz, entrega o anel àquela senhora e diz: tome, venda-o, adquira os remédios e compre alimento para você. Ela não quer aceitar, mas ele insiste. Chegar ao ponto de doar até o símbolo da sua formatura. Teve vezes dele dar os recursos financeiros que dispunha todos, e quando vai pegar o bonde, descobre que não tem o dinheiro da passagem. E caminha largamente da Avenida 7 até a Tijuca, chegando várias horas da madrugada, cansado, esfaimado, mas com a certeza de poder ter ajudado o seu semelhante. Quando ele conhece a doutrina espírita, não fica impressionado tão somente pela leitura. Como pesquisador, como o próprio codificador nos dá o exemplo de não aceitar tudo, o Espírito Erasto nos ensina que é preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma única mentira. Ele vai investigar e, sabendo que havia um médium que estava receitando remédios homeopáticos gratuitamente, manda apenas o seu primeiro nome, Adolfo, que aliás era muito comum e não era conhecido por esse nome, ele era conhecido como Bezerra de Menezes. Manda somente o seu nome porque ele estava tratando já há 5 anos de uma dispepsia, de um problema gástrico. E o médium, quando recebe o nome, diz: trata-se de personalidade proeminente. E vai prescrever a medicação com os termos exatos da medicina, com o diagnóstico perfeito, mesmo sendo uma pessoa iletrada. Bezerra recebe a medicação que ele mandar e em 3 meses fica completamente curado. Vai conversar com o doutor Pinheiro, um de seus vizinhos, no dia que ele estava de folga, e vai dizer que estava muito melhor, que estava plenamente curado, que sentia apenas um mal-estar ainda na região dos quadris e um inchaço nas pernas. E na hora que o medicamento chega através de um parente seu, logo em seguida, não vieram dessa vez somente os remédios homeopáticos, mas também uma psicografia. Meu amigo, não estás curado como tu supões. Como tu sabes, algumas doenças podem recidir e é importante que mantenhas o tratamento por mais alguns meses. Ele faz as contas e percebe que aquela comunicação, que aquele espírito estava presente no seu diálogo com o doutor Pinheiro, para na mesma hora exata em que chega a medicação e a psicografia. Ali faz um exame e uma comprovação da comunicabilidade dos espíritos. Muitos relatos, eu tenho certeza que todos vocês devem ter em suas famílias narrativas de curas, de muitas melhorias, de muitos alívios, porque o Espiritismo também, meus amigos, não veio aqui para curar corpos. A missão do Espiritismo não é curar corpos perecíveis, mas sim regenerar a humanidade. Muitas vezes a doença já é o nosso próprio tratamento. O Espírito André Luiz, nas obras da série A Vida no Mundo Espiritual, vai dizer que o corpo físico funciona como um dreno, como um carvão, como um filtro, absorvendo as imperfeições do nosso perispírito,
promovendo a saúde. Então, muitas vezes, o nosso tratamento já é a doença. Quantas vezes a amiga dor vem como uma camisa de forças para impedir quedas espetaculares na nossa vida moral. Quantas vezes a enfermidade está a nosso serviço. Então Chico dizia que Jesus é o bom pastor, e ele o é. Mas o bom pastor não é aquele que alisa a lã das ovelhas, não. O bom pastor é aquele que conduz o rebanho com segurança. E todo bom pastor tem um cajado, não é? Aquela vara que ele usa para puxar a ovelha teimosa. E tem também ao seu serviço um cachorro feroz, que ele lança no encalço daquela que ameaça desgarrar-se e cair no desfiladeiro. Assim somos nós, meus amigos. Neste estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda precisamos da amiga dor para nos trazer de volta ao bom pastor. Bezerra de Menezes, então, vai prosseguir e nos narra Francisco Cândido Xavier, pela psicografia, no dia 11 de abril de 1950, 50 anos do desencarne de Bezerra de Menezes, que aliás desencarna muito jovem, 64 anos, vai ficar vitimado por uma doença chamada anasarca, um tipo de edema generalizado, hemiplégico. O gigante da caridade agora está deitado. E sem recursos, as pessoas pobres e humildes, que ele sempre atendeu, como também os ricos, vinham visitá-lo. Ele não conseguia mover-se, tão somente os seus lindos olhos claros, que ficavam sempre banhados em lágrimas, e orando a Nossa Senhora que velasse por aqueles menos felizes. Eles vinham e, vendo a miséria, a dificuldade da família, colocavam debaixo do travesseiro algumas moedas, algumas cédulas, e prosseguiam. E Bezerra, sem poder sequer agradecer, completamente paralisado. Retorna ao mundo espiritual no dia 11 de abril de 1900 e é recebido por irmã Celina, mensageira de Maria de Nazaré. No livro O Semeador de Estrelas, de Sully Caldas Schubert, nós temos a narrativa de como foi esse despertar. Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que vinham me saudar, mas eu ouvi um murmúrio que parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava, com ternura e lágrima nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são eles? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados, que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorreremos. Então, meus amigos, é assim a vida de um missionário. Nós vamos ter que, no dia seguinte, após o seu desencarne, ele se comunica através de Frederico Pereira Júnior, na sede da Federação Espírita Brasileira, trazendo mensagem de consolo, de esperança, de bom ânimo para os seus amigos e trabalhadores. E no dia 11 de abril de 1950, Chico Xavier vem nos dizer que no mundo espiritual, em um anfiteatro, lembrando as construções gregas, cerca de 5.000 espíritos encarnados e desencarnados comparecem para festejar o 50º do trabalho no mundo espiritual de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante.
Ele adentra o recinto, meneando a cabeça, cercado por sua esposa, alguns de seus filhos, e ali se juntam entidades muito nobres. E sobe à tribuna Leon Denis, falando em nome do Movimento Espírita Internacional, e vai fazer uma palestra belíssima, homenageando o trabalho daquele apóstolo da caridade. Bátegas de luz são derramadas sobre toda a plateia. Logo em seguida, Manuel Viana de Carvalho, tribuno de Có, sobe à tribuna também para falar em nome dos espíritas brasileiros, para agradecer o médico dos pobres. Pétalas de rosa são derramadas sobre a audiência. Um coral de 200 vozes infantis canta Aleluia de Handel. E naquele instante, Irmã Celina, mensageira de Maria de Nazaré, comparece ao local para trazer a orientação de Maria de Nazaré, dizendo que Bezerra de Menezes já estava autorizado a agora reassumir postos mais elevados, em esferas mais altas, em mundos mais felizes, onde ele prosseguiria no seu trabalho. Mas ele, com os olhos banhados em lágrimas, diz: eu não mereço, eu não mereço. Celina, minha filha, se eu algo pudesse pedir à senhora, eu lhe pediria que me perdoasse todas as minhas muitas imperfeições. E lhe pediria ainda que, enquanto houvesse um brasileiro chorando, enquanto houvesse um enfermo, uma pessoa sofrendo na Pátria Verde e Amarela, eu não queria me ausentar daqui. O seu pedido é levado e em breve uma mão gigantesca com uma pluma escreve no infinito: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o teu pedido foi deferido, foi aceito. Permanecerás na Pátria Verde e Amarela o quanto quiseres. E Divaldo Pereira Franco vai nos dizer que por volta do centenário, no ano 2000, uma outra homenagem é realizada para esse grande trabalhador de Jesus. Meus amigos, Bezerra de Menezes nos convida ao trabalho no bem, não somente com palavras, mas com exemplo de união, de dedicação, de humildade e de caridade. Para nós encerrarmos, dizem que um dia Chico Xavier estava para visitar um grupo de pessoas enfermas e muito pobres que moravam debaixo de uma ponte a alguns quilômetros da cidade de Uberá. Naquela semana, as despensas estavam completamente vazias, não havia alimento ou remédios para levar. E ele começa a orar, Dr. Bezerra de Menezes lhe aparece e diz: Chico, não se preocupe, coloque algumas garrafas de água e nós vamos frutificar e você poderá levar, para levar algum alívio para os nossos irmãos sofredores. Chico estende suas mãos, orando a Deus, e aquelas águas que ficavam leitosas, ricas dos fluidos de efeitos físicos de que era portador Francisco Cândido Xavier, são ali preparadas e levadas para o local. Eles descem a ponte, vão até a comunidade, e um dos trabalhadores: meus amigos, infelizmente hoje nós não tínhamos nenhum alimento, nenhum remédio, mas Chico pediu e Dr. Bezerra frutificou essas garrafas de água que irão ajudar a todos vocês. Mas um dos rapazes que estava ali levanta-se e diz: por que vocês vieram então? A água nós temos aqui do rio. Se não tinham nada, não deveriam ter intervindo. Mas, por outro lado, uma senhora levanta-se e diz, compadecida: meus amigos, todos os meses eles nos visitam trazendo alimento, remédio. Somente porque hoje não tiveram nada para trazer, nós vamos tratá-los assim? Vamos ficar com a água magnetizada por Dr. Bezerra de Menezes? E enquanto estão ali discutindo, soa uma buzina de caminhão. Pom, 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 pom. E eles vão descobrir, trata-se de um caminhão que estava parado em cima da ponte. E perguntam: o senhor é Chico Xavier? Não, não sou eu. Ele está aí? Está. Trazem Chico amparado. Eu venho em nome de um empresário de São Paulo, que, tendo recebido os consolos das psicografias de que o senhor foi portador, mandou trazer um caminhão repleto de alimentos para o senhor doar para os necessitados. Foi aquela festa, eles distribuíram os alimentos, ainda sobra muito para ajudar os outros grupos de trabalho,
Mas Chico fica intrigado e pergunta, mas como é que o senhor, motorista, nos descobriu aqui? Porque eu não me recordo que houvesse ninguém em casa, já é tarde. Não, o senhor não mora na rua X, número Y? Sim, é verdade. Pois quando eu lá cheguei, havia um senhor de barbas brancas, de olhos claros. E eu lhe perguntei, o senhor é Chico Xavier? Não, não sou eu. O senhor sabe onde ele se encontra? Perfeitamente. E apontou, ensinando o caminho para eu chegar até aqui. Era Bezerra de Menezes que se materializara para apontar o caminho dos justos, o caminho onde estava o nosso querido Chico. Que possamos nós, meus amigos, também sermos apontados pelos bons espíritos para aqueles que sofrem, para que eles possam vir em nosso encontro para nos dar a dádiva da caridade. Porque Bezerra dizia que um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando aflito qualquer lhe bate a porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito ou achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mau caminho ou tempo, fica longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou quem diz a quem chora à porta que procure outro, esse não é médico. É negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juro dos gastos de formatura. Esse é um desgraçado, que manda para outro o anjo da caridade, que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-vem da vida. E já que falamos de caridade, eu gostaria de encerrar com a poesia do espírito Casimiro Cunha, do livro Parnaso de Além Túmulo, quando Chico, com pouco mais de 17 anos de idade, começa a psicografar mais de 50 poetas brasileiros e portugueses para nos mostrar que a vida prossegue, que a morte não existe, que só existe vida e vida em abundância. Supremacia da caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Que o Senhor da vida nos abençoe